do Almeida, vem comigo na palavra. Segunda parte do 9º dia de Sem. Êxodo capítulo 36, versículo 12. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, eu te peço a tua graça, a tua bênção para continuarmos essa segunda parte da leitura em 100 dias, 9º dia de Sem. É isso que eu te peço e te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus. Nos dá força e graça. E Moisés disse ao Senhor, Êxodo 33, 12. E Moisés disse ao Senhor, eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo? E tu disseste, conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. E disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco? E separados seremos, e eu e o teu povo, e todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés. Agora disse, né? Ele rogou a presença de Deus. Agora veio a resposta. Então disse o Senhor a Moisés, farei também isto que tenho dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, eu te conheço por nome. Agora Moisés roga a Deus que lhe mostre a sua glória. Então ele disse, rogo-te que me mostre a tua glória. Porém ele disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verás a minha face e viverá. E disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha, né? Ou sobre uma rocha. E acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha, na fenda da rocha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não verás. Êxodo 34. Glória a Deus, ao Senhor entrou aqui, Deus abençoe minha esposa, né? Está nos acompanhando aqui na leitura, 9º dia de Sem. Então disse o Senhor a Moisés, lavra-te 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras, tábuas que tu quebrastes. Prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali põe-te diante de mim, no cume do monte, e ninguém suba contigo, e também ninguém apareça em todo o monte, nem ovelhas, nem bois, se apacente defronte do monte. Então ele lavrou 2 tábuas de pedras, como as primeiras, e levantou-se Moisés pela manhã, de madrugada, e subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, e tomou as 2 tábuas de pedra na sua mão. E o Senhor desceu numa nuvem, e se pôs ali junto a ele, e ele apregoou o nome do Senhor. Passado, pois, o Senhor perante a sua face, clamou, Jeová, ó Senhor Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência é verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente. Que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, e sobre os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Ao culpado não tem por inocente. E Moisés apressou-se, inclinou a cabeça à terra e encurvou-se. E disse o Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá agora
o Senhor no meio de nós, porque este é o povo obstinado, porém perdoa a nossa iniquidade, o nosso pecado, e toma-nos pela tua herança. Então disse, eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas, que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma, de maneira que todo este povo, em cujo o meio tu está, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que eu faço contigo. Meu Deus! Olha que Deus fala para Moisés, coisa terrível é que faço contigo. Guarda o que eu tenho ordenado hoje. Eis que eu lançarei diante de ti os amorreus, os cananeus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Guarda-te que não faça concerto com os moradores da terra, aonde hás de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Mas os seus altares transtornareis, e as suas estátuas quebrareis, e os seus bosques cortareis. Porque te não inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Deus zeloso é Ele. Deus é um Deus zeloso, hein? Deus zeloso é Ele. Para que não faça concerto com os moradores da terra, e não se prostituam após os seus deuses, nem sacrifiquem aos seus deuses. E tu, convidado deles, comas dos seus sacrifícios, e tomes mulheres das suas filhas para os seus filhos, e suas filhas, prostituindo-se após os seus deuses. Façam que também teus filhos se prostituam após seus deuses. Não fará para ti deuses de fundição. A festa dos pães asmos guardarás. 7 dias comerás pães asmos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque no mês de Abibe saíste do Egito. Tu, o que abre a madre meu, é até todo gado que seja macho, abrindo a madre de vacas e de ovelhas. O burro, porém, que abrir a madre, resgatará com um cordeiro. Mas se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Todo primogênito de teus filhos resgatará, e ninguém aparecerá vazio diante de mim. Ninguém aparecerá vazio diante de mim. Forte, né? 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás. Na aradura e na cega descansará. Também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias, da cega, do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes no ano todo macho entre ti aparecerá perante o Senhor Jeová, Deus de Israel, porque eu lançarei as nações de diante de ti, e alargarei o teu termo. Meu Deus, forte isso, Senhor. Alargarei o teu termo. Ninguém cobiçará a tua terra, quando subires para aparecer 3 vezes no ano diante do Senhor, teu Deus. Não sacrificará o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem o sacrifício da festa da Páscoa. Ficará da noite para amanhã. As primícias dos primeiros frutos da terra trará a casa do Senhor. As primícias dos primeiros frutos da terra trará a casa do Senhor, teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve essas palavras, porque, conforme o teor dessas palavras, tenho feito concerto contigo e com Israel. Esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão e nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos, né? Que ao todo dá 613. 613 estatutos, juízos. 613, o judeu tinha que cumprir os 613 mandamentos, estatutos. E Jesus resumiu em 2: amará o teu próximo, a Deus sobre todas as coisas,
e o teu próximo como a ti mesmo. Se resume em 2. O rosto de Moisés resplandece. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em sua mão. Quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que o Senhor falara com ele. Moisés não sabia. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que temeram de chegar-se a ele. Então Moisés o chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhe falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e lhe ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Assim acabou Moisés de falar com eles, e tinha posto um véu sobre o seu rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor, para falar com ele, tirava o véu, até que saía, e saindo, falava com os filhos de Israel, o que lhe era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés que resplandecia, e a pele do rosto de Moisés se tornava, e Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até que entrava para falar com ele. Êxodo 35. Então fez Moisés o sábado e as ofertas para o tabernáculo. Então fez Moisés ajuntar toda a congregação dos filhos de Israel, e disse-lhe: estas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. 6 dias trabalhará, mas o 7º dia vos será santo, o sábado do repouso ao Senhor. Todo aquele que fizer obra nele morrerá. Não acendereis fogo em nenhum das vossas moradas no dia de sábado. Falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que vós tendes. Tomai do que vós tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto a trará por oferta alçada ao Senhor ouro e prata e cobre, como também pano azul e púrpura e carmesim e linho fino e pelos de cabras e peles de carneiro, tintas de vermelho, peles de texugos e madeira de cetim, e azeite para luminária, e especiarias para o azeite da unção e para o incenso aromático, pedras sardônicas e pedras de engate para o éfode e para o peitoral. E todos os sábios de coração entre vós virão e farão tudo o que o Senhor tem mandado. O tabernáculo e a sua tenda, e a sua coberta, e os seus colchetes, suas tábuas, e as suas barras, e as suas colunas, e as suas bases, a arca e os varais, e o propiciatório, e o véu da coberta, a mesa e os seus varais, e todos os seus utensílios, e os pães da proposição, e o castiçal da luminária, e os seus utensílios, e suas lâmpadas, e o azeite para luminária. Se não tiver azeite, não acende. Candeeiro. Tem que ter azeite, abre parênteses, tem que ter o Espírito Santo na nossa vida. O altar do incenso e os seus varais, e o azeite da unção, e o incenso aromático, e a coberta da porta à entrada do tabernáculo, o altar do holocausto e o crivo de cobre, que terá seus varais, todos os seus utensílios, e a pia, e a sua base, e as cortinas do pátio, e as suas colunas, e as suas bases, e a coberta da porta do pátio, as estacas do tabernáculo, e as estacas do pátio, e as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário, e as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos, para administrarem o sacerdócio. Agora, a prontidão do povo em trazer ofertas. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu de diante de Moisés, e veio todo homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o impeliu, e trouxeram oferta alçada ao Senhor, para a obra da tenda da congregação, e para todo o serviço, e para as vestes santas. E assim vieram
Os homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes e todo vaso de ouro. Todo homem oferecia oferta de ouro ao Senhor, voluntariamente. E todo homem que se achou com pano azul, púrpura e carmesim, linho fino, pelos de cabras, pelos de carneiro, tintas de vermelho, peles de texugos, os trazia. Todo aquele que oferecia oferta alçada, de prata ou de metal, e trazia por oferta alçada ao Senhor. E todo aquele que se achava com madeira, que se tinha, trazia para toda a obra do serviço. E todas as mulheres sábias de coração fiavam com as mãos e traziam o fiado, o pano azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino. Todas as mulheres sábias, E todas as mulheres cujo coração as moveu em sabedoria fiavam os pelos da cabra. E os príncipes traziam pedras sardônicas e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral, e especiarias e azeite para luminária, e para o óleo da unção, e para o incenso aromático. Todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda obra que o Senhor ordenara e fizesse pela mão de Moisés. Aquilo trouxeram os filhos de Israel por oferta voluntária ao Senhor. Deus chama Bezalel e Aholiabe. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor tem chamado por nome Bezalel e filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo artifício, para inventar invenções, para trabalhar em ouro e em prata, em cobre, e em artifício de pedras, para engastar, em artifício de madeira, para trabalhar em toda obra esmerada. Também ele tem disposto o coração para ensinar os outros. A ele e a Aholiabe, filho de Ahisamaque da tribo, e também ele tem disposto o coração para ensinar a outros. A ele e a Aholiabe, filho de Ahisamaque da tribo de Dan, encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre, e a mais engenhosa, e a do bordador, e a pano azul, em púrpura, e carmesim, e linho fino, e a do tecelão, fazendo toda a obra e inventando invenções. Êxodo 36. Êxodo 36. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe e todo homem sábio de coração a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência para saberem como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme tudo o que o Senhor tinha ordenado. Porque Moisés chamara Bezalel e a Aholiabe e todo homem sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria, isto é, todo aquele a quem o seu coração movera, que se chegasse à obra para fazê-la. Tomaram, pois, de diante de Moisés toda oferta alçada que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda eles lhe traziam cada manhã oferta voluntária. E vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia, e falaram a Moisés dizendo: o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então, olha que interessante. Então mandou Moisés que fizesse passar uma voz pelo arraial, dizendo: nenhum homem, nenhuma mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais. Olha só que bênção. Moisés proibiu o povo de ofertar, já tinha o suficiente, mais do que o suficiente. Porque tinha material bastante para toda a obra que havia de fazer, e se ainda sobejava. Assim todo sábio de coração, entre os que faziam a obra, fez o tabernáculo, de 10 cortinas de linho fino,
torcido, de pano azul e de púrpura e de carmesim, com querubins. Da obra mais esmerada as fez. O comprimento de uma cortina era de 28 côvados, e a largura da outra cortina de 4 côvados. Todas as cortinas tinham uma mesma medida. E ligou 5 cortinas uma com a outra, e outras 5 cortinas ligou uma com a outra. Depois fez laçadas de fio azul na borda da última cortina do primeiro agrupamento. Assim também fez na borda da primeira cortina do segundo agrupamento. 50 laçadas fez numa cortina e 50 laçadas fez na cortina da extremidade do segundo agrupamento. Estas laçadas eram contrapostas, uma com a outra. Também fez 50 colchetes de ouro, e com esses colchetes uniu as cortinas uma com a outra, e foi feito assim um tabernáculo. Fez também cortinas de pelos de cabras para a tenda sobre o tabernáculo. De 11 cortinas a fez. O comprimento de uma cortina era de 30 côvados, e a largura de uma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas tinham uma mesma medida. E ele uniu 5 cortinas à parte e 6 cortinas à parte, e fez 50 laçadas na borda da última cortina do agrupamento. Também fez 50 laçadas na borda da cortina do outro agrupamento. Fez também 50 colchetes de metal para juntar a tenda para que fosse uma. Fez também para a tenda uma coberta de peles de carneiros, tintas de vermelho, e por cima uma coberta de peles de texugo. Também fez tábuas levantadas para o tabernáculo de madeira de cetim. O comprimento de uma tábua era de 10 côvados, e a largura de cada tábua era de 1 côvado e meio. Cada tábua tinha 2 coiceiras, pregadas uma com a outra. Assim fez com todas as tábuas do tabernáculo. Assim, pois, fez as tábuas para o tabernáculo. 20 tábuas para a banda do sul. Fez 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua, para suas 2 coiceiras, e 2 bases debaixo de outra tábua, para suas 2 coiceiras. Também fez 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo da banda do norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua, e 2 bases debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo, para o ocidente, fez 6 tábuas. Fez também 2 tábuas para o canto do tabernáculo, aos 2 lados, as quais estavam juntas debaixo e também se ajuntaram por cima, com uma argola. Assim fez com elas ambas dos 2 cantos. Assim eram 8 tábuas com as suas bases de prata, a saber, 16 bases, 2 bases debaixo de cada tábua. Fez também barras de maneira de cetim, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e outras 5 barras para as tábuas do tabernáculo, de ambas as bandas do ocidente. Estamos terminando, em nome de Jesus. Um pouco cansativo, mas Deus dá graça. E fez que a barra do meio passasse pelo meio das tábuas, de uma extremidade até a outra. E cobriu as tábuas de ouro, e as suas argolas, os lugares da barra se fez de ouro. As barras também cobriu de ouro. Depois fez o véu de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino, torcido, de obra esmerada, e fez com querubins, e fez-lhe 4 colunas de madeira de cetim, e as cobriu de ouro, e seus colchetes fez de ouro, fundiu-lhe 4 bases de prata. Fez também para a porta da tenda o véu de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, da obra de bordador, com as suas 5 colunas, e os seus colchetes, e as suas cabeças, e as suas molduras, cobriu de ouro, e as suas 5 bases eram de cobre. Êxodo 37. Êxodo 37. Glória a Deus. Êxodo 37. A arca.
Fez também Bezalel a arca de madeira de cetim. Seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e a sua altura de 1 côvado e meio, e cobriu-a de ouro puro, por dentro e por fora, e fez-lhe uma coroa, ele fez uma coroa de ouro ao redor, e fundiu-lhe 4 argolas de ouro. Ele fez uma coroa e fundiu-lhe 4 argolas de ouro aos seus 4 cantos, num lado 2 e do outro lado 2 argolas, e fez varais de madeira de cetim e os cobriu de ouro. E meteu os varais pelas argolas do lado da arca para levar a arca. Olha só. Glória a Deus. União hipostática. Que a arca é uma tipologia de Cristo, né? Plenamente homem e plenamente Deus. A arca era de madeira de cetim e coberta de ouro. Jesus, plenamente homem, cetim e plenamente Deus. Cobertura de ouro, né? Tipifica isso aí, a união hipostática, né? De Cristo. Plenamente homem e plenamente Deus. O propiciatório. Fez também de ouro puro o propiciatório. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Fez também 2 querubins de ouro e de obra abatida o fez, as 2 extremidades do propiciatório. Um querubim a uma extremidade desta banda, e outro querubim a outra extremidade da outra banda do mesmo propiciatório. Fez sair os querubins das suas extremidades dele. E os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com as asas o propiciatório. E os seus rostos estavam de frente um do outro. O rosto dos querubins estava virado para o propiciatório. A mesa. Fez também a mesa de madeira, de cetim. O seu comprimento era de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobriu-a de ouro puro, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. E fez-lhe também uma moldura da largura de 1 mão ao redor, e fez uma coroa de ouro ao redor da sua moldura. Fundiu-lhe também 4 argolas de ouro, e apôs as argolas aos 4 cantos que estavam aos seus 4 pés, defronte da moldura. Estavam as argolas para os lugares dos varais, para levar a mesa. Fez também os varais de madeira de cetim e os cobriu de ouro, para levar a mesa. E fez de ouro puro os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, os seus pratos, as suas colheres, as suas escudelas e as suas cobertas com que se haviam de cobrir. O castiçal. Fez também o castiçal de ouro puro de obra batida. Ó. Fez também o castiçal de ouro puro de obra batida. Fez este castiçal. O seu pé e as suas canas, e os seus copos, e as suas maçãs, e as suas flores na mesma peça. 6 canas saíam dos seus lados, 3 canas do castiçal de um lado dela e 3 canas do castiçal do outro lado. Numa cana estavam 3 copos, em modo de amêndoas, uma maçã e uma flor, e outra cana 3 copos, a modo de amêndoas, uma maçã, uma flor, assim para as 6 canas que saíam do castiçal. Mas no mesmo castiçal havia 4 copos, a modo de amêndoas, com as suas maçãs e com as suas flores, e era uma maçã debaixo de 2 canas do mesmo, e a outra maçã debaixo de outras 2 canas, e mais uma maçã debaixo de outras 2 canas. Assim se fez para as 6 canas que saíam dele. As suas maçãs e as suas canas formavam a mesma peça. Tudo era obra batida de ouro puro, né? Candeeiro, castiçal. E fez-lhe 7 lâmpadas. Os seus espevitadores,
Os seus apagadores eram de ouro puro. De um talento de ouro puro fez, e todos os seus utensílios, e fez o altar do incenso, de madeira de cetim, de um côvado era seu comprimento, e de um côvado a sua largura, quadrado, e de 2 côvados a sua altura, dele mesmo eram feitas as suas pontas, e cobriu de ouro puro, e a sua coberta e as paredes ao redor, e as suas pontas, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor, fez-lhe também 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, nos seus 2 cantos, de ambos os seus lados, para os lugares dos varais, para levá-lo com eles. E os varais fez de madeira de cetim, e os cobriu de ouro. Também fez o azeite santo da unção e o incenso aromático, puro de obra de perfumista. Êxodo 38, último capítulo do Antigo Testamento. Amém? Glória a Deus. 38, vamos lá. Fez também o altar do holocausto, de madeira de cetim, de 5 côvados era o seu comprimento, e de 5 côvados a sua largura, quadrado, e de 3 côvados a sua altura, e fez-lhe as suas pontas, aos seus 4 cantos, e as suas pontas formavam uma só peça, com o altar, e cobriu-os de cobre. Fez também todos os utensílios do altar, os caldeirões, e as pás, e as bacias, e os garfos, os braseiros, todos os seus utensílios fez de cobre. E fez também para o altar um crivo de cobre, de obra de rede, na sua cercadura, de baixo até o meio dele, e fundiu 4 argolas às 4 extremidades do crivo de cobre, para os lugares dos varais. E fez os varais de madeira de cetim, e os cobriu de cobre, e meteu os varais pelas argolas aos lados do altar, para levá-lo com eles. Fê-lo oco e de tábuas. Fez também a pia de cobre, com a sua base de cobre, dos espelhos das mulheres que se ajuntavam, ajuntando-se à porta da tenda da congregação. Bíblia em 100 dias, o 9º dia de 100, pela graça de Deus. Êxodo 38, 9. E fez também o pátio da banda do meio-dia ao sul. As cortinas do pátio eram de linho fino, torcido, de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes destas colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda do norte, cortinas de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. E os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda do ocidente, cortinas de 50 côvados, a sua coluna 10, a sua base 10, os seus colchetes das colunas e suas molduras eram de prata. E da banda oriental ao oriente, cortinas de 50 côvados, as cortinas desta banda da porta eram de 15 côvados, as suas colunas 3 e as suas bases 3. E da outra banda da porta, do pátio, de ambos os lados, eram cortinas de 15 côvados, as suas colunas 3, as suas bases 3. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino torcido, e as bases das colunas eram de cobre, e os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata, e as cobertas das suas cabeças de prata, e todas as colunas do pátio eram cingidas de prata. E a coberta da porta do pátio era de obra de bordador, de pano azul, de púrpura, de carmesim, de linho fino torcido. O comprimento era de 20 côvados, e a altura na largura de 5 côvados, de fronte das cortinas do pátio. E as suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de cobre. Os seus colchetes de prata, e a coberta das suas cabeças, e as suas molduras de prata. E todas as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de cobre. Glória a Deus. Esta é a enumeração das coisas contadas do tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas, por mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Fez, pois, Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. E com ele Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, um mestre de obra, engenhoso, artífice e bordador em pano azul, em púrpura, em carmesim, em linho fino, todo ouro gasto na obra,
Em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foram 29 talentos, 730 ciclos, conforme o ciclo do santuário. E a prata dos arrolados da congregação foram 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Uma beca para cada cabeça, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário, de qualquer que passava dos arrolados, da idade de 20 anos acima. Aqui foram 613.550. E houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu. Para 100 bases eram 100 talentos, um talento para cada base. Mas do 1.775 ciclos fez os colchetes das colunas e cobriu as suas cabeças e as cingiu de molduras. E o cobre da oferta foi 70 talentos e 2.400 ciclos. E dele fez as bases da porta da tenda da congregação, e o altar de cobre, e o crivo de cobre para ele, e todos os utensílios do altar, e as bases do pátio ao redor, e as bases da porta do pátio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do pátio ao redor. Graças a Deus. No Antigo Testamento nós lemos 12 capítulos para a glória de Deus. Agora nós vamos ler mais 4 do Novo Testamento. Está um pouco puxado, porque 2 vezes por semana nós temos que ler 10 capítulos. Amém? São 7 dias. 10 capítulos durante 5 dias, e nós temos que ler 16 capítulos durante 2 dias. Amém? Então vamos para Mateus agora, do 23 ao 26. Glória a Deus. Vou tomar uma aguinha aqui, né? Essa é a segunda parte da live. Vamos ver se eu consigo terminar a leitura nessa segunda parte. Senão a gente vai para a terceira parte. Aí depois eu faço o download, né? Download e posto no YouTube. Pastor Eduardo Almeida, amém? Mateus do 23 ao 26. Mateus do 23 ao 26. Mateus 23, vamos lá. Então falou Jesus à multidão. Mateus 23, é isso. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo... A leitura já estava boa, né? Agora ficou melhor ainda. Que o Novo Testamento é o colorido, né? Jesus ficou bem melhor, né? O Novo Testamento agora, com Jesus. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo... Então, multidão e discípulo. Abre um parênteses. O que você é? O que nós somos? Multidão ou discípulo? Fecha parênteses. Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedeis em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos falactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamado Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra, chamei vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chamei mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrai, nem deixai entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas,
Apagou aqui, gente? O que está acontecendo aqui?